No Pod Psi de hoje, a gente trouxe um influenciador. Eu sei, psicólogo, você tá aí, Kelly, mas eu não quero ser influenciador, eu não gosto de Instagram. Desculpa, mas eu tenho péssimas notícias. Você vai ter que se adaptar a esse novo mundo. E para falar mais sobre isso, falar sobre o mundo digital, a influência do Instagram e ser influenciador na tua área, eu trouxe Fernando Sardinha. Prazer demais. Muito bem-vindo, obrigada por aceitar esse nosso convite aqui. E você vai falar para um público aqui meio estranho, assim, com o Instagram, não gosta muito, acha que Instagram é só o rolê das dancinhas, e eu te trouxe aqui para você desmistificar esse mundo, uma vez que você já tá aí numa jornada, numa caminhada, já conhece um pouco, né, do que é empreender no digital, e eu queria que você falasse para os meus colegas. E a primeiro se apresenta, depois eu vou fazer a primeira pergunta, porque eu falo mais do que tudo na vida, né? Então vamos lá, se apresente. Prazer demais, muito feliz de estar aqui no podcast. E meu nome é Fernando Sardinha, tenho 28 anos, maturidade de 47, tenho certeza. Aparência não parece tanto. Mas eu sou influenciador há 2 anos, mas há 9 comecei aqui em Brasília como comediante stand-up e ator. Então desde o comecinho, empreendendo sempre artisticamente, e fui, né, canalizando. Fazendo comédia e stand-up eu já percebi isso. A internet tem que ser, sabe, o meu foco. Porque é horrível você fazer show pra 10, 5 pessoas. E eu passei várias circunstâncias disso. E ficava na minha cabeça, mas eu preciso ir pra internet. E eu via muito o Whindersson fazendo muito show, né? Tenho ele como inspiração, mas isso é um ponto que vamos tratar lá na frente. Que eu não tenho como meta, né, alcançar o que ele alcançou. Porque, meu Deus, é absurdo a trajetória dele e os impactos psicológicos. Você pode, né, fazer outros, né? Exatamente. Eu acho legal disso, a gente ver pessoas e se inspirar, mas não desejar aquilo que ela tem, porque os problemas, né, psicológicos que ele mesmo traz, né, de como que a internet pode ser prejudicial e ela pode ser, né, uma alavanca, né? Benéfica demais. E a gente tem que focar sempre na parte, né, de alavanca. E eu foquei nisso nesses últimos 2 anos e estamos aí, crescendo. Esse público, para quem a gente fala aqui no canal, no Power Psi, ele é um público, a gente gostaria, né, que fosse esse público, mas a gente fala para todos os empreendedores e, em geral, autônomos. Em geral, são profissionais da saúde, Fernando. E o que acontece? Existe dentro do nicho, né, da saúde, dos profissionais da saúde, uma vertente de trabalhar muito tecnicamente e muito pouco nas vendas. E o que o Instagram hoje ele é uma vitrine para vender o seu serviço, para vender o seu produto, para vender a sua ideia, a sua identidade. E o que eu percebo é que eu vejo muito pouca gente usando isso de maneira estratégica, assertiva. E você me falou que você está trabalhando para levar esse conteúdo de maneira mais qualitativa. Você passou por uma trajetória, fez um progresso, né, significativo no mundo digital. E trazer isso para as pessoas de maneira mais assertiva, para que elas saibam e possam usar isso de maneira para que de fato alavanque não só esse conhecimento do que é a internet, mas o conhecimento técnico dela possa chegar a mais pessoas. Então, assim, conta um pouquinho dessa trajetória no ponto de vista de como que isso vem para ajudar outras pessoas. Você passou pelo processo, né, seu de descoberta, e agora você está ajudando outras pessoas com a sua trajetória. O mito do Kiron, né? O curador ferido. Você passou pelo processo, agora você ajuda outras pessoas a passarem e continua a sua trajetória. A gente é muito travado com esse negócio de internet, então assim, o seu podcast, eu sou a sua primeira cliente desse podcast, eu sou a primeira que vai ouvir muito, então eu vou ficar mais calada aqui. Conta, primeiro de tudo, o que é ser influenciador? Começa por aí e diz pra gente como que você pode usar esse instrumento do influenciador para alavancar essa carreira, que é uma carreira maravilhosa, mas que a gente pode ir muito mais. Dentro da internet, quando eu comecei, né, você fica muito atentado ali com números, né? Você quer visualizações. E eu ficava me cobrando absurdamente que eu precisava de crescimento, precisava de viralizar, eu precisava de fazer. E eu tive algumas experiências, né? Por exemplo, tive um vídeo nos Reels que ele é bem fora da curva, mas um vídeo ele bateu 64 milhões de visualizações. E pra mim, tipo assim, foi muito legal, o retorno, teve muitos seguidores e tal. Só que depois que eu atingi um número que eu não tava buscando, mas foi bem estratosférico, e eu parei pra pensar assim, caramba, tá, e agora? Próximo vídeo.
Então, aquilo que a gente vislumbra muito, aquilo que a gente acha, né, demais na internet, que são números por números, eu percebi que não é o meu caminho e não deve ser meu foco. A gente tem que focar em quê? Em pessoas. Então, é conectar. Pessoas se conectam com pessoas. No campo, né, da saúde, principalmente da psicologia, que conecta, né, com a saúde mental, né, que é algo que eu tive algumas experiências também não tão legais, né, de pensar de forma errada dentro da internet, né, gerando ansiedade e outras coisas. Eu percebi que sim, que a gente tem que conectar com pessoas, independente se você tem 10 seguidores, se você tem 10 milhões, você tem que conectar com as pessoas. E não ficar pensando, né, que fulano de tal é maior do que eu. Aí já vai no ponto de comparação. A gente não deve se comparar com ninguém na internet. Eu tive essas poucas experiências, né, de conversar, né, pessoalmente bem rápido assim, né, com o Whindersson, depois de alguns shows. E ele fala isso no podcast, né? Hoje em dia, ele preferiria ser rico do que famoso. Porque a fama pela fama, ela é muito prejudicial psicologicamente. Se a gente busca números por números, a gente não sabe o que a gente está fazendo na internet, em algum momento você vai, né, se lascar ali. E aí, eu passei nesses últimos 2 anos circunstâncias que me desgastaram muito. Ou burnout, ou depressão, ou ansiedade. E Você passou por todas. Por todas. E aí eu ficava, né, com a sensação assim, tipo, de um vazio, eu não entendia, mas estava ali fazendo, gravando. E aí o meu despertar foi justamente após esses 3 meses, que foi bem ruimzinho, psicologicamente falando pra mim, do ano passado, em junho, julho e agosto, que eu fiquei muito mal, né? Considero até uma depressão moderada, mas eu fui buscando entender o que estava acontecendo, esse acúmulo de ansiedade, de pensamento. Por quê? Eu não tinha uma estratégia, que é justamente um ponto, assim, que eu amo, não tenho nenhuma tatuagem, mas eu, se for fazer uma tatuagem agora, eu faria marketing de conteúdo. Porque isso mudou muito o meu jogo na forma de pensar na internet. Você tem que ter um marketing ao fazer seu conteúdo. Se você quer se posicionar, independente da sua área, você pode fazer que a pessoa é colecionadora de besouros de LED que vem lá da China. Você tem que ter um marketing. O que você vai postar? Como você vai postar? Com quem você quer conversar? Então, se você tem um marketing para poder produzir conteúdo de forma assertiva, com objetivo, você não precisa focar em números absurdos, você tem que fazer o seu e as coisas vai conectando. Que foca num ponto chamado inbound marketing, que é você criar conteúdo e as pessoas conhecerem o seu produto, os seus clientes, pacientes, virem até você através do conteúdo, que é o marketing de conteúdo. Então, estar na internet hoje ele é fundamental para todo mundo, né? O Bill Gates mesmo, ele falou uma frase, tem muito tempo isso na entrevista, muito mesmo, mais de 20 anos, que ele falou o seguinte, né? Que daqui a 20 anos, né? Muitos anos atrás, só existirão 2 tipos de empresas, as que estão na internet e as que não farão negócio. Então você tem que estar. E aí, né, o profissional da saúde, eu digo todos os profissionais no geral, né? Porque quando se forma, não tem uma estratégia de pós-formatura, né? Não. É aquela sensação de... Nem dentro da faculdade a gente não aprende... Tipo assim, na minha faculdade tinha uma matéria de gestão que dava, assim, uma pincelada no que era empreender. Mas a gente não fazia ideia. Te confesso que a gente não fazia ideia do que era empreender. E o mais doido é que mesmo do lado de... Não é uma crítica, mas é uma percepção, porque eu já vivenciei isso na UNB. Tanto na gestão de administração quanto na gestão de outros cursos, são muitas pessoas que só têm experiência teórica, não vivenciaram aquilo. Então, a veia empreendedora tem que ter em todos os cursos. E tem que ser o cara que foi lá, que viveu, tipo, aquele rolê meio Vale do Silício, assim, tipo, fui lá, quebrei a cara, fiz, inventei, não deu certo, me conectei com X pessoas, porque eu percebo muito no empreendedorismo que é menos sobre fazer e mais sobre conectar. Isso. Quando você está conectado com as pessoas certas, seja um negócio que for, ele flui. Com certeza. Por isso que aqui no podcast eu busco muito mais conexão do que conteúdo. Então todas as pessoas que vêm aqui, é conexão para mim, é conexão para Larox, é conexão para os meninos, todo mundo sai daqui muito engajado, né, e se conhecendo e tal, e é muito legal. E os próprios convidados indicam outros convidados, pô, você podia trazer fulano aqui, vai ser muito legal. E essa rede que a gente gera aqui, para mim é uma coisa mais valiosa do podcast. E eu sempre tenho um amigo, que é amigo de verdade, que às vezes pergunta sem maldade. Mas o que você quer com isso? Cara, se você não entendeu, não sou eu que vou explicar. Se você não entendeu o que eu quero com isso, não sou eu que vou te explicar. Porque o que eu percebi com a pandemia, e como eu estava, né, comentando, eu vivi com a pandemia uma percepção de
de valor, assim, muito diferente do que eu estava acostumada. Porque antes da pandemia eu ganhava 20 mil reais, atendendo terça, quarta e quinta. Eu trabalhava muito esses dias, mas eu só atendia esses dias. Eu tinha sexta, sábado, domingo e segunda livre. Eu viajei muito em 2019, porque eu tinha 4 dias na semana livre, ou seja, mais dias livre do que trabalhando. E aí veio a pandemia no início de 2020. E a minha renda caiu de 20 mil reais para 7 mil reais. E aí, nesse momento, eu entendi que aquilo que dependesse só do meu físico, do meu presencial, para me gerar renda, eu tava muito encrencada. Porque no dia que eu adoecesse, que eu não pudesse estar ali, que eu tivesse um burnout, que eu não pudesse trabalhar, como é que eu ia pagar as contas? Como é que os boletos iam chegar? No caso da pandemia, não foi por minha causa, mas e se fosse? A minha sorte é que a minha despesa fixa, ela tava dentro dos 7 mil, porque eu sempre vivi com muito menos do que eu ganhava. Eu gastava aleatoriamente muito dinheiro, mas as minhas despesas físicas, elas nunca subiram ao teto do que eu ganhava. Eu sempre tive muito abaixo do que eu ganhava. E aí eu consegui me manter ali durante a pandemia. E aí eu fui ressignificar a minha vida com relação a trabalho, com relação a empreender. Já tinha feito Empretec, já tinha feito curso de coaching, já tinha feito consultoria em algumas empresas e tal. A vida estava super fluindo. Mas eu entendi ali que eu precisava de um posicionamento onde eu pudesse criar um negócio que não dependesse fisicamente de mim. Então, esses momentos de dor, eles nos ensinam muito. E você está falando disso, né? Desse seu momento, como esse seu momento te trouxe um novo entendimento, trouxe para mim também, que graças a Deus não foi um adoecimento físico meu. Né? Meu pai morreu de Covid e tal, mas não foi comigo, eu não peguei Covid, eu não parei de trabalhar porque eu fiquei um mês internada. Foi porque eu não estava podendo sair de casa, porque o consultório fechou e eu só atendi online. Eu migrei para o online, os atendimentos online por conta da pandemia. Então, assim, até atender online eu resisti. Eu não queria, eu só queria atender presencial, que eu achava mó divertido. Aliás, eu amo atender, né? Pra mim, assim, é uma diversão atender e tal. Mas eu entendi que precisa haver um outro modelo de negócio com aquilo que a gente já faz tão bem. Eu cuido das pessoas, eu quero continuar cuidando com a ferramenta da internet. Eu não quero inventar a roda, mas eu quero expandir. Como é que você, com a tua expertise, né, sendo um influenciador, sendo uma pessoa que cresceu tanto, como é que você poderia me ajudar esses terapeutas, essa galera da saúde, a fazer esse movimento de entender, não esperar acontecer uma coisa drástica como essa, para poder migrar, para poder mudar e trazer o negócio para o digital ou criar um negócio no digital, manter ali o seu físico e criar um negócio no digital? Dentro do digital, primeiramente, né, meus pêsames pelo seu pai. E justamente, né, dentro do digital a gente tem inúmeras maneiras de monetização, inúmeras mesmo. E a gente, quando se posiciona, a gente tem que ter o objetivo final. E ao longo desse processo a gente vai vendo outras parcerias surgindo, outras possibilidades, a gente vai sentindo o que no momento é melhor, o que no momento ali a gente pode, né, deixar mais pra frente. E, por exemplo, a questão de estar no digital enquanto psicólogos, a gente utiliza de um espaço tão, sabe, fértil para poder criar e fazer coisas que você não faz no atendimento, mas você pode fazer lá no digital, e você tem possibilidade de alcançar, sabe assim, tantas pessoas que elas podem lotar a sua agenda, como elas podem comprar infoprodutos seus, como elas podem comprar mentorias, elas podem fazer tantas coisas que a gente não imagina, porque de fato, né, quando a gente acostuma, como você falou, da sua casa para o atendimento presencial, a gente acaba acomodando, né, que eu entro no caso da nossa zona de conforto. E quando aconteceu esse baque para você, né, tipo, você precisou, não, agora eu preciso. Por exemplo, se você estava 3 dias trabalhando e 4 viajando, com o digital, se fosse 100%, você poderia ter 7 dias viajando, atendendo, né, lá em Fernando de Noronha. Não é um mar aqui, não. É um papel de parede, pouco de um atendimento. Olha o barulhinho do ar. Efeitos sonoros. Então, o digital, ele te traz liberdade. Não vem com efeitos sonoros, não, porque você é mestre nisso. Eu sou, só um parente, só sei fazer a coruja. Essa é a coruja. São várias onomatopeias. Pronto, agora começou o besterol. Trouxemos a veia cômica dele à tona. Então, assim, você pode fazer inúmeras maneiras de monetização.
E esse pensamento empreendedor, eu vejo, por exemplo, conversando com um professor meu de inglês recentemente, ele falou isso bem nítido, ele falou assim, cara, eu sou zero empreendedor, eu sou zero. Meu pai pegava um ponto, né, levantava público, vendia, ele sempre foi empreendedor, mas eu sou zero. E aí eu tô fazendo essa parceria com ele na internet, como mentor e como estrategista digital, e eu falei assim, não, isso é bom, né, entender que cada um tem, né, o seu ponto ali, ele é muito bom nisso, eu sou muito bom nisso, a gente vai se somar. Mas o profissional que ainda está começando sozinho, né, você precisa de quê? De trabalho de design, trabalho de criatividade, frequência. Até você ter pessoas poder fazer para você. Se você fala assim, nossa, eu odeio design. Mas dá para você fazer um pouco ali no Canva, em outros sites, para poder criar, né, esse fluxo de conteúdo. Depois você vai terceirizando. Mas só se a gente ressignificar assim, eu acho que não é muito difícil, gente. Você pegar um vídeo que você tá ali assistindo, você só vai pegar o celular, abrir a câmera, gravar com estratégia e postar, sabe? É simples, porque um vídeo tem o potencial de chegar numa pessoa e ressignificar o pensamento dela, que ela vai gostar tanto do seu trabalho que ela vai passar a ser sua seguidora fiel e também seu cliente, né? O paciente, porque chama paciente, né, no caso. Cliente e paciente, depende da abordagem. Sim. Então, o que você está ali durante 1 hora de sessão de terapia, você só tem, né, 24 horas por dia. Se você trabalhar todos os dias por semana, você só tem 24 pacientes, né, isso na teoria, porque na prática você não consegue. Não. Agora, na internet, você pode fazer trabalhos assim tão legais que em 1 hora você pode conectar com 50 pessoas. Você pode fazer eventos, workshops, né, eventos online na sua casa, para falar com 100 pessoas. Aí a pessoa fala assim, mas só 100. Você coloca 100 pessoas dentro do seu quarto. Não é só 100. Sabe? Enche uma sala de cinema. Enche uma sala. Então, assim, independente de quantos seguidores a gente esteja hoje, ou se você vai começar do zero, tem que ter a noção de plantio e colheita. Né? Você vai plantar Você não pega uma pamonha da terra. Você tem que jogar o milho, arar a terra, esperar, capinar. Depois que o milho estiver bom, você tira. Para depois ralar, para depois fazer. Então, é uma construção, né? E muitas vezes, mesmo sendo um profissional, né, da mente humana, às vezes a gente... eu tô me incluindo, é porque eu gosto muito de estudar, mas eu não sou. Às vezes eu vejo que mas podia ser. Mas eu amo, eu gosto demais de psicologia. Às vezes você se pega... Acho que dá, será que dá? Fazer um intensivão de... 5 anos. 5 anos? Mas eu vou pensar, eu gosto muito da área da psicologia. Os 5 anos vão passar de qualquer jeito. Boa. Só isso que eu tenho pra te dizer, que os 5 anos, você fazendo psicologia ou não, eles vão passar de qualquer jeito. Ou faz alguma coisa que você gosta, que o tempo passa assim. Tem que ser. E esse é um ponto muito legal. Eu me formei com 31 anos, eu entrei na faculdade com 26. Que legal. Eu entrei na faculdade e minha filha tinha 8 anos, 7. Saí, ela tinha 12. Que show. Eu me formei, assim, já com uma maturidade, com uma bagagem, né? Você tinha feito outro curso antes ou não? Não. Ah, tá. Eu engravidei aos 18, que era pra eu estar entrando na faculdade, tava fazendo menino, né? Aí, tipo, todo aquele rolê de filho pequeno e tal, casamento, pouca grana. Aliás, pouca grana não, 0 granas. Tinha dinheiro. Aí, quando eu consegui um trabalho, alguma coisa que, tipo, dava pra manter a vida... Foi quando o pai da minha filha, a gente não era casado, ele montou a empresa dele né, fluiu super bem, ele super empreendedor e tal. E aí ele conseguia prover pra gente, assim, que não precisava mais tanto do meu dinheiro em casa. Aí eu decidi gastar esse dinheiro com a minha faculdade. Falei, beleza, já que não precisa mais do meu dinheiro em casa, eu vou estudar pra no futuro eu gerar mais renda. E foi o que eu fiz, mas aí com 1 ano de faculdade eu separei, e aí eu só tinha a minha renda. Aí na época eu ganhava, tipo assim, R$1.100 contando com vale transporte e alimentação. Então eu ganhava 1.100, a faculdade era 690. Caramba. Eu tinha que comer, pagar passagem e viver com o que sobrava. E passaram os 5 anos, até hoje. Todo mundo fala, mas como que você paga? Sei lá, multiplicação dos reais, porque até hoje eu não sei como é que eu paguei aquela faculdade, sacou? Tipo... Até hoje eu olho assim e falo, gente, como foi? Não sei, obrigada, Deus, aceito, recebo, tá tudo lindo. Porque como eu paguei, eu não faço a menor ideia. Caramba. Foi na base do milagre. Você é uma baita empreendedora, né? Eu tiro leite de pedra. Isso eu tenho muita consciência. Isso é uma coisa que eu acho legal de puxar um gancho, que quando a gente fala de empreendedorismo, às vezes as pessoas criam, né, esse glamour da palavra e tudo mais, e fala assim, empreendedorismo, pega o exemplo lá do Flávio Augusto,
vendeu o Orlando City, 2 bilhões, e o WhatsApp, 800 milhões. Começou, né? Não, como é que ele começou? A história dele é maravilhosa. Demais, tiro muito meu chapéu. Mas quando a gente pega esse conceito de empreendedorismo, que é mais aparece, tem pessoas que se distanciam, falam que não é pra mim. Mas pessoas próximas a nós com resultados excelentes, como o exemplo daquele que se reinventou, empreendeu, tá fazendo acontecer, são pessoas que estão próximas de nós que a gente pode aprender. Empreender é isso, é você solucionar problemas, solucionar dores, né? E você tem que dar um jeito. Isso é muito hoje o que eu vejo é o seguinte, eu trilhei todo um caminho nessa área, nesse mundo, num universo, que é um universo paralelo à tal da psicologia. Tipo assim, por mais que a gente trabalhe ampliando a visão das pessoas, o mundo das pessoas, o nosso mundo ele é muito restrito. Eu tenho, né, a grandíssima maioria dos meus amigos são psicólogos, eu converso, eu falo assim, psiquiatras, médicos, nutricionistas, eu falo assim, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Você fala sobre fazer um conteúdo pro digital. Não, isso não é pra mim. Eu falo, desculpa, mas devia ser. Amigão, você não tá sabendo, mas vai ter um momento que ou você tá dentro ou você tá fora. Então, assim, hoje, e quando eu já comecei assim, num movimento muito... Eu sempre tive essa mentalidade. Eu já cheguei tarde. Eu já cheguei com 31 anos. A galera formou com 25. Galera que estudou comigo formou com 25, eu tô formando com 31. Eu tenho um gap aí que eu preciso, né, compensar. Então, como que eu compensava? Eu fazia muita coisa enquanto eu estava na faculdade. Então, eu atendia, eu fiz 4 formações enquanto eu ainda estava na faculdade, eu atendia, eu fiz conexões. Eu tinha 16 colegas que atendiam dentro de uma clínica, então eu fiz amizade com essa galera, eles conheciam o meu trabalho, tinha parceria. Um atendia a esposa, eu atendia o marido, então conhecia meu trabalho. Quando eu me formei, Fernando, eu tinha 10 pacientes pagantes. A gente forma, a gente demora um século para ter 5, para ter 2, para ter 3 pagantes, que não é convênio. Então, assim, eu tinha 10 pagantes particulares quando eu me formei. Tipo assim, eu formei dia 21 de agosto, foi a colação de grau. Em setembro eu já estava com CRP, eu já tinha 10 pacientes me pagando. Por quê? Porque eu construí nos 2 anos e meio foi para eu sentir o que era a faculdade. Os outros 2 anos e meio eu empreendi. Eu fiz conexão, eu fiz curso, eu fui aonde as coisas estavam acontecendo. Elas não vieram até mim, eu fui até lá. Empreender pra mim é isso, é você ir aonde as coisas de fato acontecem. Porque as coisas não vão cair no nosso colo. Não vai. Não vai. Você sabe disso, que na sua história nada aconteceu magicamente. Você precisou criar as conexões, criar os posicionamentos para te levar onde você está hoje. Então, assim, as pessoas ficam esperando que algo aconteça, ok, você vai lá, monta o consultório, e aí? Como é que bota o paciente na agenda? Sim. E aí, como é que esse paciente te indica? E aí, que curso fazer? Por exemplo, eu fui dar uma palestra lá na UDF, e aí eu tava saindo, assim, já indo embora pra pegar o Uber e tal, e aí um aluno virou pra mim e falou assim, mas você acha que eu já faço formação em Gestalt agora? Eu falei, cara, você não vai fazer formação nenhuma. E é tudo que a gente quer. Sair da faculdade já ter uma especialização. Eu falei, você não vai fazer formação nenhuma. Mas por quê? Eu falei, paga a sua faculdade primeiro, depois você compra outro curso. Você já pensou como é que você vai pagar o dinheiro que você investiu aqui? Você tem pelo menos 200 mil reais investido aqui. Como é que você vai pagar isso? Isso é o ROI. Você já parou para pensar que você tem que ter o ROI da faculdade? Que os 200 mil reais tem que voltar para você antes de você comprar outra coisa? Trabalha primeiro, monta seu consultório, monta parceria, vai fazer projeto, vai fazer alguma coisa que te paga os 200 mil reais. Quando tiver pago, aí você vai fazer uma pós-graduação, um curso. Você não precisa. Você passou 5 anos aqui aprendendo. Vai atender. Vai ganhar dinheiro. Você estiver ganhando muito dinheiro e você faz uma especialização. As especializações me odeiam, né? Porque eu não mando ninguém pra lá. Não mando. Falo, não, pelo amor de Deus. Paga teu ROI primeiro. Enquanto não pagar o ROI, tu não vai fazer outra coisa. Pelo amor, me promete que você vai fazer isso. Aí ele ficou me olhando assim, do tipo, sério? Seríssimo. Tô falando muito sério. Paga os 200 mil reais que você investiu aqui primeiro. Depois a gente conversa. Excelente. E se for investir em alguma coisa, investe numa supervisão, numa mentoria, vai trabalhar numa clínica, vai ganhar dinheiro com a psicologia primeiro, porque a psicologia é para ganhar dinheiro. E a gente ainda tem esse mito, né? De que essa coisa do cuidado, do social, precisa ajudar as pessoas. Cara, precisa ajudar você primeiro.
Se ajuda, porque se ajudando, estando muito bem, você vai poder ajudar mais pessoas ainda. Porque se você tem uma agenda repleta, se você já tá tudo resolvido financeiramente, você conhecer uma família, uma pessoa que não tem condição, você atende gratuitamente. Mas pra você atender gratuitamente, você pode, você não consegue atender 70 pessoas de graça, mas você pode ter 70 pacientes pagantes e pagando bem. Pagando bem. 70 é muito, tá? É muito? 30. Será que 70? 70 horas semanais? Não, melhor não. Mas é porque são 30 pessoas com dupla personalidade, então são 70, tá quase. Mas é justamente, então, a questão da internet que você falou é justamente isso, é empreender, é você buscar o teu tempo que você está investindo ali. Inicialmente, você precisa gastar com muita coisa não, é coisas básicas que você já tem. E aos poucos você vai investindo. Mas é investir o seu tempo, trabalho, e o teu retorno vai ser em pacientes e produtos que você pode ali comercializar. Em questão assim, de posicionamento, entender que qual é o público-alvo que você quer falar. Se é o público, né, psicólogo infantil, se é de casais, né? Eu não entendo muito especializações, mas há várias. Isso. E aí você vai entender o quê? Essa pessoa que você vai falar é a persona, seu avatar. Você quer falar com essas pessoas, você quer encontrar esses pacientes para você poder atender. E você tem que buscar maneiras de falar, né? Então, tudo que você vai fazer no dia a dia na internet é a mesma coisa que você faz fora dela. E é comum, às vezes, as pessoas criarem, né, essa barreira de gravar um vídeo, mas é só um estralo para poder entender que é a mesma coisa. Então, se eu tô falando normalmente com você que tô conversando com a Kelly, tô trocando ideia, quando eu for gravar um stories, a pessoa vai falar: oi, gente, tudo bem? Então, aqui hoje eu vou falar para vocês, e volta a falar normalmente com a Kelly como se tivesse acontecido do nada. Então, essa transição, ela não tem que ter. Você tá falando normal aqui, você tá falando normal aqui na câmera. Olhar na câmera é olhar olho no olho. Eu tive muito essa dificuldade. Eu era uma nos vídeos e outra na minha vida real. Porque eu era uma pessoa extremamente séria, falava pausado, uma fala até meio chata, meio enfadonha nos vídeos. E todo mundo que me conhecia falava: cara, mas não é essa pessoa. Eu falei: gente, mas eu só dou conta de ser essa no vídeo. Tipo, desculpa, mundo, mas assim, eu sou muito mais legal ao vivo. Mas aí que tal, essa percepção é porque às vezes a gente mistura tudo no mesmo momento. Agora eu dou conta de fazer um negócio desse aqui, antes eu não dava. Eu digo assim, por exemplo, na hora de gravar, tudo bem, a transição, que você entendeu que você tem que fazer ajustes, mas são 4 tipos de conteúdos que eles destravam assim a nossa mente na hora de gravar. Para você profissional que tá, né, na internet, você tem que entender que há 4 tipos de conteúdos para você produzir. Primeiro, o anagrama, né, é CACO. Primeiro é crescimento. Conteúdo de crescimento na internet são conteúdos mais curtos, conteúdos com uma pegada mais de humor, memes, identificação, coisas que vão, por exemplo, se você tá ali psicólogo de casais, você enquanto psicólogo de casais, você pode fazer um vídeo de meme, há várias referências, só você buscando na internet e tudo mais, que você vai fazer uma identificação de casal. Homem e mulher viajando dentro do carro. Tá conversando, uma brincadeira. Não precisa ter áudio, pode ter áudio, tanto faz. Conversando, uma discussão, pum. Os dois em silêncio até acabar a viagem. Isso é super comum. Discussão de casal, o silêncio, né, gera identificação. Né, que é justamente isso que compartilha, que engaja. Acho que muita gente se viu agora, né? Essa sua fala. Mas a sacada é essa. Os conteúdos de crescimento tem que ter o quê? Gatilhos de identificação. Vídeos curtos, de alto impacto, que tenham ali muita informação com poucas palavras e pouco tempo. É vídeos de 5, 10, 7, 8 segundos. Ou seja, se você é psicóloga de casais e você faz conteúdos, né, de humor, não são todos conteúdos, é alguns apenas conteúdos de humor, dentro do seu planejamento semanal de conteúdo, que gera uma conexão de casal, as mulheres, o público feminino é maravilhoso porque eles compartilham e marcam as amigas. Eu nunca vi um amigo falar assim, 70 amigos nos comentários, não tem. Agora a mulher, ela compartilha pra todas as amigas, pra vizinha, pra mãe, né? Isso é muito bom. Eu passo o dia inteiro compartilhando as coisas com a minha filha. O Instagram, o algoritmo tem certeza que eu sou arquiteta ou confeiteira. Certeza! A última coisa que ele me manda é conteúdo de psicologia. Porque eu passo o dia inteiro compartilhando coisas com a minha filha. De arquitetura, porque ela é arquiteta. Eu amo ver aquelas mulheres confeitando os bolos, eu acho aquilo muito sensacional. Aí todos eu paro, vejo, curto. Aí o algoritmo, ele tem certeza absoluta que eu sou arquiteta ou confeiteira. Eu não dei certo na arquitetura e fui fazer confeitaria. Gente, maravilhosa.
E explicando o porquê, né? Que é o engajamento do explorar, né? Que recomenda conteúdos pra você. Porque o Instagram detecta que aqueles conteúdos são aqueles que você mais gosta. Então ele vai indicar mais do mesmo. Se você cria conteúdos dessa pegada de entretenimento, de crescimento, que as pessoas vão estar curtindo, comentando e compartilhando, mais os seus conteúdos vão ser mostrados para essas pessoas. Então a sacada é fazer conteúdos que te chamem a atenção. Se esses vídeos de confeitaria ou arquitetura não chamassem sua atenção nos 3, 4, 5 segundos iniciais, não fosse um vídeo bem gravado, se você está fazendo um bolo, um bolo bem coloridão e tal, e você grava perto, mostrando os detalhes, fazendo técnicas de gravação, etc., você está valorizando o teu vídeo, o teu produto. Agora, se você estivesse fazendo um vídeo, o mesmo vídeo que você gosta de compartilhar para sua filha, de confeitaria, o confeiteiro ali, e você distante, com a luz meio apagada, você não está vendo os detalhes do bolo, você perde a qualidade imagética que as pessoas não interessam em pular o vídeo, porque elas pulam o conteúdo. Então, quando você valoriza o conteúdo, ele se torna mais interessante. Você gosta dele e você compartilha mais ele. Então, as sacadas de criação de conteúdo servem para todo mundo, que é, nesse ponto de crescimento, vídeos curtos e chamativos. Só terminar esse ponto para poder ir para um próximo, que eu acabei de sacar. Conteúdos de curta duração. O segundo é autoridade. Então, assim, se você produz ali, vamos supor na sua semana, 9 conteúdos, 2 pode ser de crescimento, que é identificação, meme, com bom humor. Uns 2, 3 ali eu também recomendo de autoridade. Que é o conteúdo de autoridade? São conteúdos mais longos. Você pode fazer um vídeo explicando 3 situações do dia a dia que afloram ansiedade. E é muito legal como estratégia de headline, que é chamar atenção. E se você olha um vídeo e fala assim, 3 gatilhos no dia a dia que afloram ansiedade. As pessoas não sabem quais são esses 3 gatilhos. Elas vão querer assistir quais são esses 3. Então elas vão assistir o primeiro, o segundo e o terceiro. Então você está mostrando a sua autoridade. Você está falando sobre a influência, né, de jogos, a influência de jogos na criação dos filhos. E aí você está mostrando o seu olhar científico sobre aquele problema. Provavelmente, esses conteúdos de autoridade não vai ter um potencial de alcance como de crescimento, mas está tudo bem, porque cada conteúdo tem o seu potencial. Se um conteúdo bate 20 mil views, outro bate 5 mil, outro bate 7, tudo bem. Cada conteúdo tem um potencial. Então, conteúdo de crescimento, autoridade, o terceiro, de conexão. Então, se você é um profissional que começou ali no digital, você não apareceu do nada. Você tem histórias, você tem superação, você tem dificuldades que você passou. E desses poucos, né, fatos que você já contou da sua vida, já tem vários tipos de conteúdos que a gente pode trabalhar nessa sacada de criar conexão. Você é mãe, empreendedora, que fez acontecer, não sabe como, olhando para trás, mas enquanto você vivenciava ali o círculo de fogo, você fez acontecer. Então, passar uma dor, passar uma conexão, um antes e depois, mostrar uma conquista sua, inspirar as outras pessoas, quase que a palavra que não sai. Para você inspirar as outras pessoas, é conteúdos de conexão. Então, quando você faz o conteúdo fazendo o bem, né, fazendo caridade, né, adotando um cachorro, etc. Essas coisas que tocam no sentimental, eles são estratégicos para você mostrar o seu lado de ser humano. Então você conecta com as pessoas. Quando você posta uma foto sua, bem no comecinho, ali com dificuldade, tal. E hoje você tem um novo momento que você conquistou tantas outras coisas. Você mostra um antes e depois, as pessoas se inspiram, você está gerando conexão com elas. Então são conteúdos de crescimento, autoridade, conexão. E o terceiro que é objeção, quebra de objeção. No caso do psicólogo que está ali no digital, ele precisa quebrar a objeção que tem pessoas que falam que eu não preciso de terapia, eu acho que eu não sou autossuficiente. Então você vai quebrando essa objeção. Você não precisa falar assim diretamente, olha aqui, fulano de tal, você precisa sim. Você não pode, essa é a mensagem, você tem precisa sim. Tem gente nessa agência que precisa sim. A todos, na verdade, mas o... Vocês sabem que a gente tá aqui, né? Tem uns que precisam mais que outros. Já passaram da validade. Mas a mensagem qual que é? Você precisa de terapia, sim. Só que você não pode pegar o teu Instagram nos Reels e falar assim, ei, você precisa de terapia. Você não vai vender, você não vai conectar, as pessoas não vão interagir. Você tem que trazer olhares. Por exemplo, pega um print de um paciente ou pega uma história sua, uma coisa de algum parente.
Eu tenho uma tia, logicamente você tem que falar a verdade, né? Você não pode mentir. Mas assim, eu tenho uma tia que... Você pode falar a verdade mudando o personagem. Mudando o personagem, exatamente, né? Você só muda um pouquinho. E aí você fala assim, eu tenho uma tia que ela tinha esse problema, que ela carregou durante 15 anos, e esses traumas foram se avolumando, que ela causou uma resistência e ela não consegue mais se relacionar por causa disso. Quando ela começou a terapia, ou com você ou com outro profissional, né, ela entendeu que esse ponto que estava travando ela durante 16 anos, ela poderia ter resolvido em questão de minutos. E hoje ela é uma nova pessoa que conquistou muito mais outras coisas e vive de uma maneira muito mais leve. Você quebrou uma objeção para aquela pessoa ali inconscientemente que problemas que todo mundo tem vão causando, né, consequências. E se você tiver uma ajuda específica que vai solucionar aquele vazamento, aquele encanamento ali que estoura na sua parede na cozinha. Você não deixa a água lá pipocando na parede. Vai gerar infiltração, mofo, vai cair o reboco, tudo. Você chama o quê? O profissional para consertar aquele problema. Então, é que na psicologia, antes de chegar no psicólogo, você vai primeiro na cartomante, no pai de santo, na igreja, na macumba, no coach, aí depois aí quando nada deu certo, aí você vai pra terapia. É isso. O pessoal da Larox ainda não foi, mas precisa. Mas ó, justamente, né? Mas a gente não queria dar indiretas aqui. A gente não pode ser direto, a gente tem que fingir. Mas a gente tem que entender que a linguagem, né, na internet, muitas vezes, ela tem que ser autoconclusiva. Uhum. Não pode ser apontando o dedo e falando, né? Você tem que buscar artifícios ali da linguagem, do online, para poder conectar com as pessoas. Então, por exemplo, você fez ali 2, 3 conteúdos de humor mais leves, que vai gerar crescimento. Deu ali um crescimento. As pessoas entraram no seu perfil, viram conteúdos de autoridade. Caramba, assim, esse profissional é muito foda. Posso me contar com ele, conteúdos dele são muito legais. Você cria conteúdos de conexão, se sente mais próximo de você. E você cria, né, quebras de objeções, a pessoa vai assim, caramba, então é com ele que eu posso, né, me consultar. Obviamente a gente pensa como funil. Né, quando você faz conteúdos de crescimento, você está no topo do funil. Você tem que alcançar as pessoas. Uhum. Isso aí de maneira tanto orgânica quanto paga. Mas inicialmente eu acho legal você arrumar a sua casa, construir as coisas no digital organicamente. Depois vai fazendo os anúncios. Porque se você faz um anúncio, manda 6 mil pessoas pro seu perfil, não tem conteúdo, você não está gravando nada direitinho, as pessoas vão entrar no seu perfil e vai passar. Agora, quando você deixa um conteúdo magnético, um perfil com a bio específica, uma foto específica, né, até o seu arroba, ele ajuda na fidelização, na decorar mesmo o nome do arroba. Porque às vezes você fala assim, arroba 123 Joana _ 444. Fica tipo muito sujo, né? Então detalhes simples não vão fazer você, nossa, crescer gigantemente, mas ajudem muito na pesquisa, as pessoas decorarem, né? Entender que é uma marca. Então é uma sua logo, a sua bio, né, os seus conteúdos que você posta. Então 6 mil pessoas, vamos supor, você mandou como anúncio. Se ela entra no seu perfil, ela ri com você, ela se conecta com você, ela admira o seu potencial de autoridade e ela vê que é um perfil muito legal que vai agregar, ela vai passar a seguir. Então a gente tem que focar em topo do funil, que é conteúdo de crescimento. Meio do funil, né, são as pessoas que são potenciais clientes, a gente chama de leads, e depois elas vão se tornando seus clientes e pacientes, né, nesse fundo do funil. E quando você vai administrando esse fluxo de conteúdos, você percebe que tanto nos Reels como carrosséis são aquelas imagens que você arrasta, né, pro lado um pro outro. Carrosséis, fotos e stories, a gente pensa nos 4: crescimento, autoridade, conexão e objeção. E é fazendo aos pouquinhos para você entender essa engrenagem. Né? Nos stories, eu acho muito legal o seguinte: você sendo profissional, você quer ajudar as pessoas, mas quer captar pacientes. Você não precisa ser um influenciador como, né, exemplos, né, tipo da Virgínia, como exemplos Carlinhos Maia, que mostra tudo e todos a todo tempo. Esse é o trabalho deles. No caso de um posicionamento de um profissional que tem o objetivo, né, de monetização e ajudar as pessoas ali, você está com aquele foco. Você pode sua vida pessoal, mas não precisa ser tudo. O que você mostrar, as pessoas vão acabando gostando, se interessando. Ninguém sabe que existe esse cenário que a gente está vendo aqui tudo. Uhum. Mas aquilo que a câmera está vendo é aquilo que a gente quer mostrar e que a gente vê valor em compartilhar. Uhum. Então você não precisa mostrar tudo o tempo todo. Vai gravar um vídeo? Por que eu vou gravar isso aqui? Para poder gerar uma caixinha de perguntas, para gerar dúvidas e eu mostrar a minha autoridade. Estou respondendo as caixinhas de perguntas. Respondi 2, 3 ali.
faz uma resposta mais jocosa, mais leve para dar uma quebra e continua conectando. Esses gatilhos a gente vai vendo na prática. O que tá funcionando? Em geral, a galera fala assim, não vou abrir caixinha de pergunta porque ninguém vai me perguntar nada. Aí que tá, você mesmo faz as próprias perguntas. Quando a gente começa, a gente fica esperando demais se a gente tá fazendo de menos. Então, por exemplo, abriu a caixinha de perguntas. Situações de relacionamento, né, que gera muito buzz. Né, problemas de relacionamento que você... Compartilha aqui com problemas de relacionamento que vocês já passaram. Se tiver uma ou duas, você pode criar, né, perguntas ali que são padrões que as pessoas têm também. Aí você vivencia no consultório. Você mesmo abre o seu próprio stories e manda a pergunta. Ninguém vai saber disso. E não tá errado. Porque quando você inicia, né, uns stories e não tem tantas perguntas, você manda as perguntas, você tá gerando conteúdo e aquelas pessoas estão aprendendo com você. Então você manda lá a pergunta, né? Eu já me relacionei com uma pessoa muito ciumenta, né? Não sabia como lidar. Porque isso que é comum, né? Eu às vezes ficava sem dormir porque não sabia onde que meu marido e minha esposa estavam. Coisas de relacionamento, eu ficava uma fera quando parecia alguém quando eu via alguém na rua parecido com a ex do meu marido. Ou, minha irmã já saiu com um cara e tal, e já aconteceu a situação assim, tal, pessoal. Mas assim, independente de situações que aconteçam, a gente pode criar conteúdo em cima disso. E aí, quando você cria conteúdo, você vai gerando o quê? O buzz. E aí, você tá gerando, você tá despertando na sua audiência. Você não precisa esperar acontecer. Mas eu fiz, só 17 pessoas viram. Gente, são 17 pessoas que entendam. Pararam pra assistir. Pensa o seguinte, quanto mais você puder evoluir com poucas pessoas te assistindo, você vai errar pra menos pessoas. Exatamente. É muito melhor você errar pra 17 pessoas te assistindo do que pra 17 mil. Daqui a um ano, ou daqui a um mês. A internet é muito rápido. Daqui a um ano, daqui a um mês, você pode crescer muito. Né? Eu, quando eu tava gravando com os meninos, meu começo, a gente tava gravando durante uma semana lá em Minas e eu fui de 20 mil pra 180 mil num dia. E aí, caramba, foi muito número. Até eu poder entender, adaptar e tudo mais ali, foi doideira. Mas a internet é muito rápido, né? Muito mais rápido. Eu digo o seguinte, que a faculdade na internet, ela é 1 ano, comparada com 5, 4 anos de um curso normal. Em 1 ano de internet, se você se propor a estudar, fazer curso, mentoria, entender o que você é bom, o que você pode delegar, ter um design, um editor, em 1 ano, quando você constrói essa experiência, você pode crescer absurdamente. Absurdamente. Em todos os quesitos, números e faturamento. Né? Então, criar esse perfil, né, do profissional influenciador, você está influenciando pessoas a fazerem algo bom. Né? Então, você tem que entender que esses pontos são pontos que todos os perfis que são grandes têm. Todos, absolutamente todos. Desde uma marca multinacional gigantesca de milhões de seguidores, quanto um influenciador de múltiplos Eu vejo seguidores. muito isso no Netflix, né? O Instagram da Netflix, parece que a Netflix é uma pessoa. No Twitter. E eles, no Twitter, no próprio Instagram Twitter mesmo, eles... Cara, ele responde como uma sensacional. persona, né? Tava vendo os comentários lá, fui pesquisar lá o caleidoscópio, qual era a sequência. Aí eu fui ler os comentários. Gente, eu sou a rainha, eu pago a internet só pra ler os comentários. Eu sou a rainha dos comentários. E eu passo horas rindo dos comentários. Porque é muito mais divertido. Mas é mesmo. E aí o cara perguntou assim... Qual a sequência que eu assisto? Aí a Netflix vai lá e responde. Aqui eu indiquei. Não como se... A bateria está acabando. Fernando, você não botou na tomada aí, não? Foi? Fala sério aí. Camila, deixa eu... Pausa de manutenção. Pausa de manutenção. Que aqui a gente faz ao vivo. Ela não tá entrando. Parabéns. É no outro não lado? Foi? Não. Caramba. Mas ok. Deixa eu ver se... E outra aqui. Que aqui é assim, Agora a gente foi. explora o convidado. E aí a Netflix vai lá e responde como uma persona. Ela é uma empresa e ela se posiciona na internet como uma pessoa. Ela responde, ela faz cheirada, ela faz piadinha. Se você pegar só esse post dela, do caleidoscópio, a ordem cronológica é a ordem que ela indica. E ela fala na primeira pessoa, a ordem que eu indico. Não é a ordem indicada. A ordem que eu indico, a ordem cronológica. E aí ela começa a responder os comentários como uma pessoa, não como uma empresa. E muitas das vezes a gente, como pessoa, quer responder como uma empresa. Eu vejo muito, eu sou a rainha dos comentários. Bom. Eu leio de verdade e leio e abro os comentários dos comentários e passo horas viajando naquilo,
Porque me enriquece mais ver como que as pessoas pensam a partir do conteúdo do que o conteúdo propriamente dito. Eu vou mesmo nos comentários. Não, um comentário maravilhoso. Nesse ponto dos comentários, né? Quando saiu a matéria lá das americanas, né? Do rombo lá de 20 bilhões, a matéria é super séria. Aí eu fui nos comentários, só o comentário do cara. Isso que dá pra fazer tanto de promoção de Kit Kat. Sabe? É muito bom os comentários. É sensacional. O brasileiro não tem como. Não tem fim. Ó, pra você ver, estratégia da Netflix de responder em primeira pessoa. Aí fala assim, gente, será que funciona? Só tem 200 milhões de usuários no mundo. E isso conecta. Analisando os 4 tipos de conteúdo, ó, crescimento, autoridade, conexão e objeção. Isso gera crescimento pra caramba e gera conexão. Porque as pessoas sentem que estão falando com uma pessoa. Pessoas conectam pessoas. Então, e são dois tipos, né, de categoria que entra nessa primeira pessoa que a Netflix faz, que é o conteúdo de crescimento. As pessoas adoram. Estão comentando sobre, estão compartilhando, manda para as pessoas, ou seja, está gerando crescimento, que é um conteúdo voltado mais para humor e conexão, isso conecta. Então, se você começou uma clínica de atendimento, né, você pode falar tranquilamente como você está falando com uma pessoa, né? Você fala assim, olha, nós estamos aqui para te atender. Gerundismo. Fala assim, estou aqui. Vamos estar pesquisando, senhora, vamos estar entrando em contato, senhora. Exatamente, você precisa distanciar, aproxima, manda o áudio, né, interage com as pessoas, vai entendendo o que é a dor, o que a pessoa está sentindo, né, essa conexão inicial, ainda mais se você está empreendendo de começar um Instagram de psicólogo, ou a clínica, ou atendimento online, o máximo que você puder fazer coleta de informações, dados, percepção, você vai entendendo que, por exemplo, você tem mais pacientes e adolescentes do que adultos. Aí você vai pro digital. Aí você pensa assim, caramba, eu já tenho indicações boca a boca de mães e adolescentes que gostam do meu trabalho. Majoritariamente são adolescentes. Aí você pensa, será que compensa você falar para adultos? Sendo que se você tem um potencial muito grande para falar só para adolescentes, vai ter pacientes adultos? Vai ter. Mas se você tiver uma linguagem mais dinâmica, jocosa, pegar referências de TikTok, pegar referências de Instagram. Se você for muito sério, dá pra você ser um pouquinho mais, né, bem-humorado. Leve. Dá pra ser demais. E dependendo da profissão, você tem que ter todas as profissões eu gosto de inclusive um próximo infoproduto meu, que é chamado Humor que Vende. Que é tipo, ajustar o senso de humor para cada profissão, porque cada uma tem um nível que permite, né? Você fazer advocacia criminalista, você não tem como, né? Dá pra fazer? Tá, mas é muito mais difícil. Você vai ter que ter um humor meio macabro. Você tem que ter ali um ajuste mais denso. Agora, psicólogos, tem que ter essa leveza de comunicação. E se você vai começar no Instagram falando para adolescentes, você já tem o quê? Quem você vai falar. Você precisa de o que você vai falar, como você vai falar e com quem você vai falar. Se você sabe com quem você vai falar, você vai buscar o quê? Assuntos do campo dos adolescentes. A vivência deles na internet. E como você vai falar isso? Com vídeos mais bem-humorados, com vídeos mais curtos. Às vezes acontece da gente, por exemplo, como é profissional que já tem autoridade, né? Antes de entrar no digital, ele já entra querendo trazer a autoridade que ele tinha lá fora. Não, e já começa com vídeos assim de 5, 6, 10, 15 minutos. No Instagram isso é muito longo. Então você tem que entender se você é expert, você demorou 5 anos para poder chegar nesse nível que você tá hoje. Esse conteúdo que você avolumou durante 5 anos, dá para você fazer assim 5 milhões de conteúdos na internet, porque você vai pegar pílulas. São pequenas partes. E outra, aí tem as estratégias, né, de copyright, de headline, que você tem que chamar a atenção da pessoa no título. 3 coisas que no seu dia a dia que afloram a sua ansiedade. Não dormir direito, passar horas no celular. Qual uma terceira? Eu não posso fazer exemplo fortuito, tem que ser certeiro. Não dormir direito, passar horas no celular e comparações, talvez? Sim. Ficar se comparando demais. Então, assim, ó, e o celular é uma ferramenta para isso, né? Para esse tipo de comparação. Má alimentação. Também, mas menos. O sono, não fazer atividade, não ter, né, práticas esportivas, ser muito ocioso também fortalece muito a ansiedade. Tanto que um dos tripés do tratamento é a atividade física. Boa, então excelente, ó. Então já mudou. Ó. Então não dormir bem, não fazer atividade física e passar horas no celular. São 3 coisas que afloram. Se você faz um título de um vídeo, 3 coisas
que afloram a sua ansiedade no seu dia a dia. Você gera uma atenção, a pessoa fala assim, o que é? Será que eu tenho isso? Será que eu não tenho? Porque muita gente na internet que não sabe que tem. E tá ali horas e horas no celular e se sente ruim. Eu tenho um amigo que ele faz tratamento psiquiatra, só que ele se assume muito ansioso. E eu acho um pouco perigoso, porque ele assume como se fosse assim, um título, sabe? Fala assim, eu sou muito ansioso. Aí a pessoa dorme muito pouco, acorda super tarde, e aí passa horas no celular, tem um estresse absurdo, mas ele assume que ele é muito ansioso. Só que o problema, boa parte dele está nos hábitos. Né? Então tem muitas pessoas na internet que eu vejo isso, de pegar um problema, falar assim, mas eu sou assim. Não, se você tem, né, traços ansiosos, você pode ajustar e diminuir muito. Precisa, né? Precisa. É o ajuste. Precisa demais. Agora, uma TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ele é um adoecimento. Falar, eu sou muito ansioso é diferente de uma TAG, por exemplo. Mas quando você identifica essa TAG, você vai para o tratamento. E no tratamento não é para você estar tão ansioso. Você está tomando medicação, você está fazendo psicoterapia, está fazendo atividade física fazendo mudanças de hábitos. O natural é que você saia da ansiedade. Se você continuar fazendo tratamento com o teu amigo e continua se assumindo como muito ansioso, algo não está certo. Algo de errado não está certo. Então precisa rever o posicionamento aí, ou até que ponto a ansiedade é usada como uma estratégia para permanecer em um movimento. Né? Num lugar. Então assim, eu sou muito ansioso. Não vou fazer isso, eu sou muito ansioso. Não vou assumir esse compromisso, não, eu sou muito ansioso. Qualquer coisa ele usa isso como uma ferramenta para se justificar. Ele nunca vai deixar de ser ansioso, porque tem um ganho secundário que ele não quer abrir mão. Nossa, sobre a ansiedade eu falo isso na pele, que eu já passei. E eu me considero até aquelas propagandas da Universal, que fala assim, eu sou Universal. Hoje eu me considero assim, hoje eu sou ex-ansioso. Porque acho que até uns 5, 6 meses atrás eu tava em picos assim. E pra você que não é da área da saúde, mas não sabe se passa ou não, o pensamento de ansiedade é assim, você vai pegar assim, ai meu Deus do céu, o copo tá aqui na frente, mas ele tá reluzindo a luz, a televisão tá ligada, a luz tá na minha frente, eu tô falando com aquele, mas minhas costas não tá alinhadas, será que meu cadastro tá desamarrado ou não, será que vai ter a ligação ou não, será que a luz vai dar reflexo no meu olho? Você fica com tanto pensamento que você não consegue conectar com o que você tá fazendo. E aí eu fui trabalhando justamente isso pra poder entender o quê? Tem que cortar. Como se fosse aquele gato de fiação, né, que tem enfim, em muitos lugares, você corta todos esses fios, você clareia a tua vista. Eu tô ouvindo a Kelly e tô escutando o que ela tá falando para depois eu responder. Então, quando você entende, né, que todos esses pensamentos periféricos não fazem parte de você e não te ajudam em nada, vai gerando uma leveza, né, na forma de enxergar as coisas, de viver. Tem uma frase muito legal que eu vi que me deu essa clareza, que eu tava passando, que eu vi no podcast, que é: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. E eu tava pulando de um dos três assim, pro outro, assim, assim, meu Deus, eu tô pensando demais no que eu fiz, eu tô me estressando porque eu não tô fazendo, e eu tô pensando, minha cabeça tá lá na frente, sendo que eu não tô executando aqui. Então, só nesse papo que a gente fez aqui desse ping-pong, gera muitos conteúdos para você criar, né, sobre TAG, sobre as 3 coisas que geram ansiedade. Aí, por exemplo, você fez um vídeo sobre 3 coisas que geram ansiedade: falta de sono, falta de exercício físico e passar muitas horas no celular. Você pode fazer inúmeros formatos de vídeo. Você pode, sem falar nada, colocar uma música no fundo e colocar o título. Aí você aponta, aparece, ou você pode aparecer naturalmente na tela. Você pode falar. Assim, primeiro ponto. E entenda que na internet a gente tem que falar muito com menos palavras possíveis. Você tem que ser rápido, dinâmico. As pessoas estão ali, no celular. Você tem que parar a atenção delas. Primeiro ponto: a falta de atividade física pode te prejudicar muito por isso. Né? Vou já começar uma frase inicial desse primeiro ponto. Né? Eu já cheguei à beira da UTI por falta de atividade física. Se você realmente passou por isso e você tem uma história, olha só como é que muda a chamada de atenção. Primeiro ponto, é o que você falou ali da headline. Headline, chamativa. Então você já chamou atenção. Se você falar assim, o primeiro ponto que aflora sua ansiedade: a falta de atividade física aflora. Agora, se você já passou pela circunstância de hospitalizar,
Se você fala, eu já passei à beira da UTI por falta de atividade física. Então a pessoa fala assim, nossa, realmente levou a pessoa nessa circunstância que prejudicou a saúde física e mental. Então as palavras como a gente ajusta, né, vai criando mais interesse no seu conteúdo. Se você é prolixo demais na internet, se você fala demais, se você não tem uma noção do time, às vezes as pessoas não assistem. Então, quanto mais você otimizar de falar muito... Só tem um jeito de aprender a fazer isso, fazendo. Não tem outro. Não tem outro. Você vai fazer você vai ficar 15 minutos, aí você vai fazer outro, você vai ficar 13 minutos, aí você vai fazer 10, vai ficar 11 minutos, aí você vai fazer 20, vai ficar 10 minutos, e vai fazendo. Até você conseguir condensar, porque de tanto falar aquele conteúdo, tem uma hora que a gente mesmo exaure e quer resumir em 3 palavras, de tanto que a gente falou. Mas para isso você tem que ter gravado 100 vídeos. Isso. A pessoa quer acertar no primeiro, no segundo, no quinto. Não vai acertar no 5º vídeo. Vai acertar lá nos 100 e poucos. Só que esses 100 e poucos vão ser postados? Não. Isso. Uma coisa que eu aprendi é a galeria. Grava e deixa lá. Não tá bom? Grava de novo. Não tá bom? Grava de novo. Não tá bom? Grava de novo. Os meninos aqui... Quando eu vim pra cá, eu já vim muito polida, né, pra agência, assim, já vim muito mais assertiva. Mas os meus vídeos ainda duram ali cerca de 12, 15 minutos. Eu ainda tô com dificuldade pra cair pros 5, pro 1, pro 2. Porque eu ainda quero aprofundar muito o conteúdo. E eu tô aprendendo que na internet o conteúdo, ele, nesse primeiro momento, ele não é tão profundo. E por falar em primeiro momento... a gente está vivendo essa avalanche, né, de curso, de capacitação, de especialização do que é fazer conteúdo. E um passarinho me contou, ou uma sardinha, não sei. Um passarinho me contou que o senhorito tem aí um curso, uma mentoria, como é que é isso? Para ajudar as pessoas a aprenderem a como fazer isso. Me conta. Sim, eu decidi... depois de vivenciar esses 2 anos de internet, passar por esse momento, né, de acúmulo de ansiedade de tantas coisas, que eu falei assim, não, eu tenho que usar dessa dor, né, pra ajudar as pessoas a não passarem pela mesma dor. Qual foi a dor? De ficar muito tempo na internet, ficar pensando demais, produzir muito sem estratégia e não gerar o crescimento e resultado que eu queria. Porque... E qual era o crescimento e o resultado que você queria? Fazer com poucos conteúdos, com estratégias e cada vez mais com faturamento maior. Porque quando a gente pensa em internet, a gente pensa em querer estar toda hora gravando, fazendo... Gente, o Carlinhos Maia grava 100 stories porque é a profissão dele. E isso que ele faz. Você profissional, você não tem que fazer muito conteúdo. Você tem que fazer pouco. Nem tem tempo. Você tem que fazer pouco e objetivo. Uhum. Eu gosto de mostrar a salada de frutas que eu estou comendo. Tudo bem. Você não cafezinho. Mas você não precisa gravar tudo que você estiver fazendo o tempo todo. Você tem que ser estratégico. Você quer gravar, por exemplo, o seu café da manhã com as frutas? Você pode começar com a estratégia. Se for essa estratégia, mostrar as frutas, alimentação saudável, o seu dia a dia, como que a alimentação saudável mudou a sua rotina, seu hábito e sua saúde física e mental, como que certas vitaminas presentes na sua alimentação ajudam você a não ter certos tipos de problemas. E lá no final você vai abrir uma caixinha de perguntas para poder interagir com as pessoas e fazer alusão de boa alimentação e a saúde mental. Então aquilo que você começa, aquela caixinha que você abre, até aquele primeiro stories do bom dia, até a caixinha que você abre, se for o caso estratégico, abrir uma caixinha, ele tem que estar todo conectado, ele tem que levar para aquele assunto. Isso é recomendável porque é o objetivo que você faz. Como é que a gente aprende isso? Então, eu tô agora na reta final para poder lançar meu curso. E eu compilei, né, ao longo de algumas boas semanas. Porque se eu deixar, gente, ele dá o curso aqui pra vocês hoje, no podcast. E a Leire já tá ali, 5, 10, 3, 2... Acabou! Aí ela bloqueia a gente ali, viu? Mas vamos lá. Eu tô lançando agora, nesse primeiro momento, meu curso. E é um curso voltado para influenciadores e empresas que prestam serviço ou produto. Lembrando que você profissional da saúde, você vai ser uma influência da sua área, que você vai formando uma empresa que tem um serviço, que é o atendimento. Então, é para... Atendimento, um curso, um workshop. Exatamente. Workshop serve para qualquer área que quer se profissionalizar na internet. E, paralelamente com ele, a mentoria.
Quando eu fui lançar o curso, eu pensei assim, vou fazer só o curso. Mas quando eu entendi que a mentoria, ela é encurtar os caminhos e pegar na mão e ser mais direto, eu falei assim, não, vai ter público, porque sempre tem público para todos, né, os tipos de produtos que a gente vai ofertar na internet. Então, inicialmente, agora é o curso de crescimento no Instagram, com estratégias de Reels para poder viralizar, né, e como vender pelos stories, como perder esse medo de gravar para os stories. E a mentoria paralelamente. Acredito que já nesse finalzinho de janeiro já está no mercado. E minha cabeça, enfim, não... Fala mercado de novo. Mercado. Tem um gatilho agora, uma partezinha que eu acho muito interessante sobre o que você passou, né, de ansiedade para poder gravar e querer dar certo no primeiro vídeo. Se você é profissional, né, da psicologia, quer gravar um vídeo e de primeira quer acertar e fica impaciente porque você gravou 10 e não deu certo, isso pode ser sinal de ansiedade. E se for, você pode olhar no espelho que você vai encontrar um profissional maravilhoso que vai te ajudar para isso. A gente não deve se comparar e ficar querendo que você seja tudo primeiro. É entender que você vai plantar para colher. Então, é um processo. E o que a sua mentoria, o seu curso ajuda um psicólogo, por exemplo? Ajudaria nós, psicólogos? A estruturação do zero ou repaginar. Porque, assim, a questão da mentoria ela é mais direcionada, mas o curso ele vai te dar várias noções, vários passos a passos bem didáticos. A mentoria, eu faço uma análise de como que a gente pode entender a persona influenciador, a gente define quais são os principais pontos que vai aparecer, porque o Stories é uma história, como diz o nome. Você precisa criar histórias e envolver as pessoas ali. Você não pode fazer coisas aleatórias sempre, o tempo todo. Você tem que ter estratégia, até na cor do seu texto, na letra que você usa, coisas que vão ajudando a valorizar o seu brand. Porque você, estando na internet como profissional, você é uma empresa. Você tem que focar, né, em coisas que vão te dar retorno no longo prazo, no médio e no curto. Se você começou a fazer um vídeo, viralizou, esse curto prazo vai te trazer o quê? Pacientes. Para você continuar melhorando a tua imagem e os teus conteúdos, você vai ter um retorno no médio prazo, porque ele vai continuar sendo seu paciente. E no longo prazo, você vai dar workshops, palestras, cursos. Então, buscar estratégias de curto, médio e longo prazo. Eu faço essa análise, esse direcionamento de entender a comunicação da pessoa, entender como que ela é no dia a dia, para poder levar isso para a internet. Porque é uma coisa que é tão simples, só que a gente não percebe que o que a gente é no dia a dia, a gente vai ser uma parte do nosso dia a dia na internet. Isso. A gente não pode criar personagem nem persona. Então a mentoria ela é mais direcionada para encurtar caminhos. Por exemplo, eu tinha um Instagram com muitos seguidores, eu abandonei esse Instagram porque o público era de vários outros cursos, várias outras coisas que eu já vinha fazendo e que não conectava com esse meu direcionamento para os profissionais da psicologia, e começamos um Instagram do zero. Hoje meu Instagram tem poucos seguidores porque eu comecei ele do absoluto zero. A gente foi traçando estratégias, testando, validando muitas coisas e vivenciando muitas coisas pra mim. Eu comecei isso com a agência, mas, por exemplo, uma pessoa que vai começar isso sozinho, ou tá começando, ou tá lá pelejando, tá lá com 500 seguidores há milhares de anos e não sai. O que você pega na mão e ajuda elas a fazerem? Com o curso ou com a mentoria? No curso, eu vou dar os passos a passos e direcionamento para a pessoa modelar, para ela entender o que ela quer, as pessoas que ela acha interessante, o que ela se visualiza na internet. Então, o curso ele vai te dar muitas noções técnicas, práticas, super didáticas para você dar os seus passos até sozinho. Com a mentoria, né, é um direcionamento para entender se o que você está falando está alinhado com o seu público-alvo e as estratégias que se resume naquele ponto que eu falei: crescimento, conexão, autoridade e objeção. Então, dentro desses 4 pilares, a gente estrutura tudo, desde destaques, stories, a frequência, os conteúdos do feed. Então já deixa o Instagram aí, né? Porque alguém vai querer te contratar, meu filho. Eu acho que já tem uma cliente aqui nessa sala. Será que é irmã? Não é irmã. Mas vamos lá. Ela perdeu 2 vezes. Perdeu já. 2 vezes, vamos deixar. Eu saquei as 2. Maravilhosa. Mas ó, meu Instagram é @o_Fernando_Sardinha, porque já teve um rapaz que pegou o Fernando Sardinha. Negocia. Mas ele usa mesmo. Arroba aí. Ele é fisiculturista, eu não posso brigar com ele. Mas ele é mais baixinho do que eu. Mas o braço dele é maior. Então, meu é o Fernando Sardinha, onde eu trago conteúdos que... Meu pilar, né, de comunicação é humor, mas eu também faço humor, porque a minha estratégia principal da internet daqui pra frente é
comunicação, marketing, destravar essas percepções que a gente acha que é tão difícil, mas é tão simples se você, né, tiver um direcionamento. Então eu comunico e me conecto com humor, estrategicamente, né, usando o humor que vende, que é saber dosar, né, entender que momento a gente pode ser mais bem-humorado, que momento a gente pode conectar, que momento a gente pode ser sério. E a mentoria, o curso, tudo, né, no Instagram, tô lá fazendo esse conteúdo diário. É muita coisa. Eu confesso assim que não é na qualidade, né, de profissional da saúde. Eu tive muita resistência, continuo tendo, porque as pessoas brigam muito comigo, né, Leiriane? Pra eu fazer stories? Sim. Eu tenho muita resistência ainda, então assim, eu sou o seu público-alvo, então você pode me ligar ali, fazer uma oferta. Já Muito pode bom. começar hoje? Não, acabou aqui. Já pode começar hoje a mentoria? Vamos. Mas não é um movimento, né? A gente que está há um tempo já fazendo, testando, validando, sentindo, se expondo, porque uma das falas muito corriqueiras das pessoas é: eu não quero me expor. Ao que a gente está evitando se expor? A gente está evitando expor ao julgamento, porque os próprios colegas vão julgar, o nosso órgão de classe vai julgar, a gente vai sempre estar preocupado o que o órgão de classe vai entender aquilo, o que os clientes vão entender daquilo. Então tem um auto-julgamento do que vão julgar sobre a gente, porque a gente já julgou. Na parada do olhar no espelho e falar: velho, se trata aí porque você já fez o julgamento que você tem medo das outras pessoas fazerem. Então, não é uma parada fácil. E vocês ouviram tudo isso aqui, eu espero do fundo do meu coração que você vá, bote o vídeo no começo, ouça de novo, porque a gente que é da área da saúde, principalmente da saúde mental, a gente tem os nossos bloqueios com a internet, com o posicionamento, com a autoridade. Essa palavra autoridade, Fernando, você não está entendendo. A galera tem essa coisa de: não, mas eu não sou autoridade, eu não quero ser autoridade para o meu paciente. Tem uma resistência com essa coisa da autoridade. Mas tem porque que ser, entende, né, a autoridade como algo entendi. Algo ruim, sabe? Tipo, algo maior que o outro, impositivo, entende? Mas na prática ali tem que ter, né? Porque se você não tem uma energia e um posicionamento de autoridade, como que a pessoa vai ouvir o que você está falando? Mas não é sobre o outro, é sobre si mesmo. Falar que eu tenho autoridade. Então, a gente entende a autoridade como declarada e a autoridade percebida. Então, a autoridade declarada, dizer assim: eu vou me posicionar para ter autoridade, é uma coisa que eu vejo a galera da minha categoria fugindo muito. Então, uma das coisas que eu gostaria muito de esclarecer, assim, com a tua ajuda aqui, é que a autoridade declarada, eu sou autoridade nisso ou naquilo, até porque tem muitas coisas dos títulos, né? A gente se basear porque eu sou mestre, porque eu sou isso dá autoridade acadêmica, né, para nós profissionais da saúde. E existe uma autoridade percebida, que é quando um paciente indica, quando eu falo: poxa, eu sou psicólogo, vamos ali, Fernando, vamos falar de psicologia, você topa e tal. Ou seja, você reconhece em mim uma autoridade para falar desse assunto, que pode também ter trocas com o seu. Isso é uma autoridade percebida. E o que a gente está falando aqui para vocês é de você construir a percepção da autoridade que o paciente tem sobre você. Isso. Porque ela não vai nascer sozinha. Hoje, se as pessoas vão te buscar, se você vai usar a internet como estratégia, a sua autoridade não vai se fazer sozinha. Não são os seus títulos que vão fazer um paciente se conectar com você por meio da internet, te procurar, porque eu vejo muita publicação, agenda aberta. Agenda de janeiro aberta. Agende seu horário. Você já agendou? Porque você viu um post de agenda aberta? Não. Se não tem conexão, se você não percebe a autoridade daquele profissional, você não vai agendar com ele. Então, antes de um post de agenda aberta, tem muito caminho, muito trabalho para ser feito. E é isso que as pessoas não entendem, né? Que os meus colegas não entendem. E o dia que você vê no meu Instagram um post de agenda aberta, você me liga, porque eu acho que a parada foi clonada, entendeu? Porque não vai ter.
No dia que tiver esse post é porque você saiu da Larox, porque a gente não vai deixar... Não é? Não, foi clonado. Nem foi clonado. Porque não tem outra explicação. Me liga. Muito bom. Pelo amor de Deus, clonaram sua conta. Cara, faz muito sentido, né? Porque se você estuda, se capacita, faz especialização, aí você chega no Instagram, agenda aberta, e não vai, tipo, converter na hora. Você tem que vender sem vender, que é o quê? Criar conexão, conteúdo de valor, ajudar as pessoas. E como no marketing, dá pra gente potenciar o marketing da saúde, você não pode falar assim, eu sou o exterminador da ansiedade, fala comigo. Ou o médico falar, eu tenho o melhor tratamento para obesidade. Você não pode, né, extrapolar o que os conselhos, né? Os conselhos dizem, mas se outros profissionais vão fazer burburinho, não sei se pode falar a palavra aqui, não pode? Pode. Mas foda-se. Aqui foda-se, pode cara. Se você estiver na internet posicionando, falando direito, ajudando as pessoas, você tá fazendo o seu trabalho. Você pode trabalhar um pouco mais, porém, você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar muito mais. Tanto de valor percebido, de ajudar as pessoas, o resultado final, o faturamento, tudo isso aumenta com a internet. Então, de fato, né, só esteja presente, porque a internet, cada vez mais as pessoas estão ininterruptas. Cada vez mais precisamos de psicólogos na internet para ajudar essas pessoas, né? Não tem como. Olha, eu ia falar para ele se despedir, falar as palavras, mas depois dessa eu não vou nem ousar, né? E a nossa diretora ali já tá assim, ó. Ela já tá lá. De novo, 3, Lei. Perdeu. Bom, esse foi o episódio de hoje. Fernando, muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso. Eu quero. Já pode contratar a mentoria? Vamos. Já tô precisando Mas da agradeço. mentoria dele. Muito legal o papo. Foi muito legal, muito agradável, leve. Gente, não fez nenhuma piada. Vocês não estão entendendo. Fez? Com a irmã? Ah, é. Até eu já tô fazendo piada com a irmã dos Depois outros. vai ter que assistir de novo. Aí você vê a piada. Ah, não viu? Perdi? Perdeu. Eu tava boiando aqui. Bom, no episódio de hoje, eu tenho certeza que você não vai sair daqui achando que a internet não é pra você, que você não precisa se posicionar e que pra se posicionar não tem estratégia. Gente, se você não sabe, contrata, faz um curso, vai atrás de quem pode te ajudar. Tem o Fernando, tem eu, tem tantos profissionais que a gente já trouxe aqui. O próprio canal aí tem muito conteúdo de graça. Ah, Kelly, não tenho dinheiro, não posso pagar. Já tem conteúdo de graça, suficiente. Quando você já estiver melhorando e estiver se capacitando, ganhando mais, você já pode contratar uma mentoria, um curso, uma masterclass, seja lá o que for. Mas não tem mais desculpa para você não só estar fora, como não estar da maneira que vai trazer o resultado que você espera. Então, se você gostou desse conteúdo, já aproveita, já ativa aí o sininho. Onde que fica o sininho? De cá ou de cá? Não, o sininho é em cima. Ativa o sininho aí, tá em algum lugar aí da tela. Só pode ter em 4 lugares dessa tela. Aqui embaixo, já chama ali, já disseram que tá aqui embaixo. Ativa para você não perder esses conteúdos e sim, se capacitar mais. A gente da área da saúde, nós psicólogos precisamos sim nos apropriarmos desse espaço e levar o nosso conteúdo, a nossa posição de ajudar as pessoas a ter qualidade de vida para muito mais gente. Então, se não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações, você não vai perder nenhum conteúdo como esse e te vejo no próximo episódio.